Eu me lembro que uma vez atendi um paciente que chegou no meu consultório e ele chegou e falou assim, olha, só tem 15 minutos e eu quero que você me dê um remédio para resolver o problema. E ele estava tendo crise de pânico. Eu falei, então você vai ter que buscar outro médico. Sim. Porque eu não sou essa pessoa. Mas você vai encontrar muitos outros médicos que vão fazer isso rapidamente. Não, você não vai me atender? Não, estou dizendo que eu não posso atender do jeito que você está falando. Que a minha primeira consulta sempre durou 2 horas, 2 horas e meia. Já teve uma vez que foram 4 horas. Nossa. Porque eu tinha que montar o mapa do funcionamento todo do paciente, o histórico daquele paciente, para depois eu falar assim, onde eu vou mexer primeiro. Perfeito. Ou então temos um fogo, vamos apagar o fogo. A crise de pânico pode ser um fogo. Você apaga o incêndio, mas depois você tem que ver a fiação que foi comprometida. Perfeito. Então, esse é um raciocínio clínico que eu acho que todo médico tinha que ter, eu acho. Você vê, né? Quando eu fui diagnosticado com TDAH, eu fui em médicos, doutores em TDAH, psiquiatras, doutores em TDAH, e pouquíssimo foi falado sobre a causa base, por que eu estava com aqueles sintomas, né? Então existe essa linha de ver o TDAH como algo binário. É TDAH, não é TDAH? Toma aqui o Venvance, né? Prescreveram o Venvance. Eu tomei o Venvance por 1 semana e realmente tomei o Venvance, senti uma sensação incrível, a dopamina ali, mas imediata. Eu não conquistei aquela dopamina, né? Ela foi dada ali, depois atrapalha o sono e aumenta a ansiedade, que é a principal comorbidade do TDAH. Exatamente. Isso não é você possível. Percebeu isso muito claramente. Posso te dizer, graças a Deus você tomou uma semana. Que bom, né? Porque se tomar mais de 2 meses, você não dorme mais e você tá panicado. Não, você tá panicado. É. Porque ele tem um efeito acumulativo ansiogênico. Eu percebi, eu tava começando a ficar alucinado mesmo, né? Maníaco mesmo, dopaminérgico. Exatamente. Cara, como assim? E aí eu aprofundei na neurociência mesmo. E aí eu ouvi falar do jejum de dopamina, que eu achei interessante, mas assim, é um conceito muito mal compreendido, né? Tudo bem, não é um jejum, o pessoal se prende muito à nomenclatura. Quando eu falo jejum de dopamina, é óbvio que, né, a gente... assim, tudo bem, tem gente que não sabe, mas a gente não vai ficar sem dopamina, né? Mas não existe, se abster, não tem nem batimento cardíaco, gente, não tem filtragem, perfeito. Não tem filtragem não tem renal. Muscular, não existe isso. Né? Mas a questão é se abster desses prazeres imediatos, né? A gente subestima, né? A tela do celular. A gente... acha que não tem nenhum efeito sobre o cérebro aquilo. Canal Motivamente. Inscreva-se, curta e compartilhe.